Querer é poder, hein? Mas acontece, se eu começo, ela está dizendo assim, e se eu ficar preocupado com o que vai acontecer com as pessoas que ficaram? Vou te responder agora mesmo. Vamos responder isso agora mesmo. Tá, Vanessa? Ele vai dizer aqui também. Mas existe ainda uma outra razão humana para que o medo da morte exista. É que algumas pessoas creem que se elas desencarnarem, os que permanecem aqui vão sentir muito a falta delas. E vão necessitar muito delas. E as pessoas, mesmo que pensam aqui, as pessoas mesmo que pensam que elas não podem desencarnar, porque são muito necessárias aqui e que são mesmo imprescindíveis. E quando as pessoas sofrem desse tipo de ilusão, de serem indispensáveis aqui no plano físico, o medo... Respondido? Olha que maravilha de colocação, gente. A hora que eu estiver indo para os da luz, vou eu preocupar com vocês aqui, que permanecem no inferno. Outros cuidarão de nós. Quando volta, já está com outro. Deixa eu falar. O André Luiz já arrumou outro. O André Luiz vai me levar, achou que a esposa estava aqui chorando por ele. Agora vem que está de olho no outro. Então vejam bem. Quem será Então, de mim? algumas pessoas... Viúva tem nome. Vamos prestar atenção para vocês verem que legal. Algumas pessoas, não vamos colocar em dúvida, somos nós. Há momentos em que eu e todos nós também achamos que somos imprescindíveis, que as pessoas vão necessitar muito de mim. Que será do pessoal do Ismael? Como é que eles vão fazer para fazer o estudo sobre a morte? Quem vai continuar? Eu, com a graça de Deus, já resolvi esse problema na minha consciência. Tenho hoje 12 companheiros que estão se instruindo para me substituir. Você vai se manifestar em um deles, né? A não ser que por possibilidades maiores, estou inventando, hein, gente? Vou avisar. Possa eu estar aqui presente aos olhos de vocês em outra dimensão. Vou dar um exemplo, é só de brincadeira, tá? Lembram no nosso lar como a veneranda, a mentora, aparece? Plasma-se uma tela fluídica e em 46 nós não sabíamos que teríamos TV de plasma, nem de LCD, nem de LED. Então, plasma-se uma tela e ela se projeta ali para aqueles e fala para eles. Por quê? Porque ela não se manifesta diretamente naquele nível, naquela densidade. Então pode acontecer que venhamos a nos encontrar dessa forma. Ou como nos auxilia os espíritos. Sabemos nós que quando estamos em tarefa de evangelização espiritual, como é essa que acontece aqui, neste momento, 4 às minhas costas. Eu falando dos espíritos e 4 aparecem. Encarnado, graças a Deus. Mas nós sabemos que em tarefas como essa de evangelização de nossos espíritos, a espiritualidade se mantém presente e muitas vezes é a espiritualidade que nos intui como trazer essa compreensão. Não vamos ser bobinhos, não temos essa capacidade toda. Somos verdadeiramente instrumentos do amor maior, quando nós nos colocamos à disposição. Somos uma ferramenta pouco adestrada a serviço do que podemos expressar.
Então o esforço é grande, mas a espiritualidade faz o trabalho. Compreendem assim? Então nós não podemos manter essa ilusão, porque ela desenvolve em nós um medo então terrível de apego. Que será do fulano sem eu nessa vida? Presunção também. Não é? E também dessa presunção de que as pessoas vão necessitar de nós. Não posso morrer, como é que vai ser? Eu conheço, e vocês também conheceram, várias histórias sobre isso. Uma pessoa que mantém a atividade econômica de uma família fala, eu não posso morrer, senão vai morrer todo mundo de fome. Vocês já viram isso acontecer? Tem gente que fica melhor depois do desencarne, que era tão acomodado, resolve fazer alguma coisa na vida, não é? Então, para nós fica claro a nossa ilusão de sermos imprescindíveis. A alma, como é de conhecimento dela própria, sabe quando e como desencarnar. E faz o próprio percurso. Quem tem a ilusão somos nós, não é? Ela tem claramente o percurso necessário dela nessa existência. Nós vamos ver isso adiante também. Mas a gente vê que tem uma dificuldade muito grande das mães que têm filhos pequenos. Essa história é antiga. Eu tenho uma desculpa, mas me desculpem, mas eu tenho uma certa impaciência minha, pessoal, de quando uma pessoa diz que não pode desencarnar porque tem filhos pequenos. Os filhos são de Deus, estão nesse mundo em programação da própria alma e se desenvolve com ou sem a companhia de qualquer um de nós, do jeito que precisam. Essa é uma das nossas ilusões. Logo amor madrasta. Porque nós achamos que somos imprescindíveis à vida de qualquer ser, seja ele pequeno, seja ele grandão, porque tem mãe que aos 50, 60 anos do filho, o filho desencarna e ela sente a mesma coisa. Isso se chama apego. Né, André? Então nós, os corações maternos, devemos fazer esse treinamento de olharmos para os nossos filhos como seres independentes, como almas que vieram a esse mundo através de nós. Há uma honra, um respeito por isso, tanto de filhos como de pais, mas principalmente que somos almas individuais. Então ele fala, o apego à vida material, o apego às coisas terrenas, o apego à vida humana, da personalidade, está vendo, meu irmão? A busca de conforto, a luta pelos bens materiais, tudo isso vai colocando a mente de um indivíduo em coisas densas, em coisas concretas, e vai fazendo com que o indivíduo se identifique demais com todas essas coisas da forma e com todo esse aparato da matéria densa. Nós vamos pensar assim, perdi esse brinco, como é que eu vou fazer sem ele? Não é? Não vivo mais sem ele, tem que arrumar um outro. Então nós nos apegamos a coisas mínimas. A maioria de nós, se pudesse, prepararia um caixão grande, com bastante espaço para levar as coisas que são importantes para nós. E tem gente que quer levar até alguns companheiros. Não há possibilidade de pensarmos mais assim. Não há. Do contrário, nós estaremos insistindo numa posição antiga
personalidades para a personalidade transitória. Um dia eu sou Lena, outro dia eu sou Maria, não é? Uma encarnação eu estou aqui, outra eu estou em outro lugar. Tudo isso é bastante transitório e nós não podemos manter esse nível de desapego. Se nós não podemos mantê-lo, esse nível de apego, se nós não podemos mantê-lo com o nosso corpo, porque onde eu vou, ele vai também, às vezes. Às vezes eu vou e ele fica. No desdobramento ele fica. Exatamente. Então, mas se nós que somos tão ligados ao corpo, até dele vamos nos separar, o que é que nos prende aos outros? Seja eles quem for. Não é? Até de minha irmã, por exemplo, fala, se o Marco morrer, eu morro também. E a minha mãe dizia, isso é amor. Não, escuta a expressão. E minha mãe dizia, isso é amor medonho. Está atendendo uma crença dessa, não é não? Vocês já pensaram se todos os nossos apegos fossem atendidos por Deus? O que nós não levaríamos para as dimensões? Como se lá coubesse? Se o nosso corpo físico precisa... Leva aqui, né? Certamente. Se nosso corpo físico, ele precisa ser deixado para trás, para que a gente adentre a uma dimensão outra, como é que eu vou levar o brinco que eu tanto gosto? O outro que ainda não desencarnou. Vai Estão vendo, né? Mas a Rose falou uma coisa importante. Muitas vezes nós levamos isso em nosso campo mental. Então a gente não passa dessa dimensão para outra. Por peso atômico, ou seja, porque estamos tão apegados materialmente ou à própria personalidade, ficamos nessa dimensão ou às vezes até para outras inferiores. Isso está claro para nós? Eu acho legal a gente ter outro vídeo. Estou começando realmente a me acostumar também. De tanto falar, de tanto ouvir, eu não gosto muito. Tá vendo, gente? A importância do conhecimento ou entra pela mente ou entra de alguma forma, de tanto repetir. E não está errado não. O próprio Jesus disse para nós sobre os gentios. E nós somos basicamente gentios, povo sem conhecimento, povo não letrado nos aspectos espirituais. Então somos gentios do espírito, pobres do espírito, não é? E é por muito repetir é que nós podemos algumas vezes assimilar alguma coisa em nossa consciência. Isso é de acordo com o nosso desenvolvimento. E Helena, acho que quer isso ou não, isso vai acontecer também. Querendo ou não, nós vamos ficar aqui falando. De 32 repetições para a Quando nós falamos dessa forma, quando nós falamos agora, precisamos de 32, eu preciso de 1000, outro de 70, mínimo de 30 para quem é muito capaz. Quando nós fazemos isso, presta atenção, quando nós fazemos isso, é a nossa mente personalizada que está assimilando o conhecimento, não é a alma. Para que eu decore o código, tem gente que decora até lista de telefone, não é a alma. A alma, inclusive, não precisa de lista de telefone. Vamos prestar atenção, à medida que vamos adquirindo esse conhecimento, do que pertence à nossa personalidade transitória, que vai ficar por aqui mesmo, esperamos assim, e do que